Saúde a todo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, louvamos a Deus por essa rica oportunidade. A minha saudação também a todos os irmãos que estão nos acompanhando através dessa live. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vamos estar lendo do versículo 34 até o versículo 36. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 21, do versículo 34 até o versículo 36. Aleluia a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga, espera aí. Todo mundo achou, né? Glória a Deus. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Deixa eu tomar a nossa cena. Meus amados e queridos irmãos, eu quero nessa noite falar um pouco acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, esse tema tem sido um tema pouco pregado em muitos cultos. Muitos já não têm pregado mais acerca da vinda do Mestre. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a vinda do Senhor, ela é iminente. Ou seja, a qualquer momento vai acontecer o maior acontecimento da face da terra, que é o Filho do Homem está voltando para buscar a sua noiva. E nós vemos aqui no capítulo 21 de Lucas que Jesus, ele está fazendo o seu sermão profético acerca da sua vinda. E ele, depois de falar acerca de vários sinais, de vários acontecimentos que antecederiam a sua vinda, eu gostaria que você não fechasse sua Bíblia, mas que você acompanhasse comigo a partir do versículo 34. Ele nos faz aqui uma exortação e ele diz assim: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então a primeira coisa que o Senhor, ele nos exorta, ele diz assim: olhai por vós. Por que o Senhor, ele manda a nós olhar para nós mesmos? Porque a salvação, meus amados irmãos, ela é individual. Por isso Jesus está dizendo: olhe por você, olhai por vós, olhe por você mesmo. Você não vai poder salvar o teu marido, você não vai poder salvar a tua esposa, você não vai poder salvar, aleluia, o seu filho, mas a palavra de Deus, ela vai dizer que todos nós teremos que dar conta de nós mesmos naquele dia. Então Jesus está dizendo: olhai por vós, ou seja, eu tenho que olhar por mim, em primeiro lugar, como servo de Deus. Você tem que olhar por você como servo e serva de Deus. Mas algo que acontece muito hoje, irmãos, é que muitas vezes, em vez da pessoa olhar para si mesma, muitas vezes a pessoa está olhando no irmão que está ao lado, está olhando na outra pessoa que está ao lado. Não, isso não pode ser assim. A palavra de Deus diz que nós temos que olhar por nós. Você não pode olhar por irmão da direita, nem por irmão da esquerda. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai parar na caminhada ao ver o defeito do teu irmão. Mas a palavra de Deus diz que em primeiro lugar você tem que olhar por você. Jesus, aleluia, ele nos chama, aleluia, a tomar a nossa cruz e a seguir a ele. Ele diz assim: todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é para o reino. Ou seja, nós temos que estar com nossos olhos voltados para ele. Eu tenho que olhar para mim
forma também assim é contigo. Você tem que olhar por você mesmo. Você não pode olhar para a direita e nem para a esquerda. Você não pode olhar para o irmão nem para a irmã, porque senão você vai ver o defeito dele e muitas vezes você vai parar no meio do caminho. Você acha que eu estou dizendo bobagem? Não. Imagine se os 11 discípulos tivessem olhado para a vida de Judas Iscariote. O cristianismo teria acabado. Mas eles olharam para quem? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então diz: olhai por vós mesmos, e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. A palavra glutonaria significa comilança, comer demais, de embriaguez, ou seja, de bebedice, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Irmãos, nós estamos vivendo em dias difíceis. Nós estamos passando em meio a essa pandemia. Mas algo que eu acho até engraçado, tem muitos lugares que você passa por aí, e olha que nós estamos aí com o preço da carne, meu irmão, não é quase 45 conto, 40 conto, uma carne de primeira. Você passa em muitos lugares e não está levantando fumaça, está fazendo churrasco. Então, querido, olha que nós estamos passando dias difíceis. Não estou dizendo que você não pode comer o churrasco, não me interprete errado. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitos não estão nem aí para os acontecimentos. Enquanto tem muitos aí desesperados, muitas famílias enlutadas, por outro lado tem aqueles que estão de festinha em festinha, de glutonaria, de embriaguez a embriaguez, e não estão preocupados com os tempos que nós estamos vivendo. Então é disso que Jesus está dizendo, que o nosso coração não pode se sobrecarregar de glutonaria, nem de embriaguez, mas na parte final ele diz assim: e dos cuidados da vida. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque, irmãos, os cuidados da vida, eles significam muitas coisas. O que são os cuidados da vida, pastor? Os cuidados da vida é a nossa preocupação diária, a nossa preocupação sobre o que comer, o que beber, a nossa preocupação sobre aquilo que vestir, a nossa preocupação com o nosso trabalho, a nossa preocupação com a nossa família, a nossa preocupação cotidiana. Então está dizendo, olha, que isso não pode, aleluia, sobrecarregar o nosso coração, para que aquele dia, que dia é esse? O dia da volta de Cristo, não venha nos pegar desprevenidos. E a palavra de Deus, ela vai dizer acerca de duas mulheres, uma chamada Marta e outra chamada Maria. Marta teve a iniciativa de convidar Jesus para entrar na sua casa. Mas o que aconteceu? Jesus, ele entrou, porque quando ele é convidado, ele entra. Jesus não é como o diabo que entra na vida de ninguém sem ser convidado. Não, ele entra quando ele é convidado. Então ele foi convidado, ele entrou no lar de Marta e Maria. Mas o que aconteceu? Marta deixa Jesus com a sua irmã e ela vai se ocupar dos alfazeres. E aquilo incomodou o coração de Marta. Ela passava para lá, Maria estava ouvindo o Senhor. Ela passava para cá, Maria estava aos pés do Senhor ouvindo. E de repente ela chega em Jesus e ela diz: Senhor, o Senhor não se importa de que minha irmã me deixe servir só. Diga a ela para que me ajude. E ela ouviu uma repreensão do Senhor. Jesus disse: Marta, Marta, você está ansiosa, você está fadigada com muitos afazeres, mas uma coisa só te é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus não estava dizendo que não era para ela trabalhar, não interprete isso errado. Jesus está dizendo que os cuidados da vida não poderiam sufocar a presença dele na vida daquela mulher. Porque é exemplo de Marta e Maria, irmãos, um dia eu e você também convidamos Jesus para entrar na nossa casa espiritual, que é a nossa vida. Mas eu pergunto, você está sentado aos pés do Senhor como Maria? Ou será que você está como Marta, tarefada, preocupado com os cuidados da vida, e Jesus está ficando em segundo plano? Jesus está sozinho, você já não tem mais diálogo com ele, você já não conversa mais com ele, mas ele está ali num canto esquecido. É forte, mas é verdade. Porque é o que acontece. Eu creio que todos vocês, quando recebem
um hóspede em casa, você vai dar toda a atenção a ele. Você vai receber um visitante e vai lavar a louça, o homem vai carpir o quintal lá e deixar a pessoa sozinha. Não, você vai dar total atenção àquela pessoa. E assim também temos que ser nós com Jesus. Senhor, eu vou trabalhar, vem comigo, Senhor. Senhor, eu vou sair pela estrada, mas vem comigo. Jesus, Ele quer participar da nossa vida em todas as áreas. Então está dizendo, olha, tome cuidado, olhar por vós. Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de bebedice e dos cuidados da vida. Então temos que tomar cuidado. Todos nós temos os nossos compromissos, todos nós temos os nossos trabalhos, né? Todos nós temos as nossas contas a saldar. Jesus, Ele compreende muito bem isso, mas o que Ele está querendo dizer? Que nós devemos fazer todas essas coisas, só que antes de tudo nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dEle, a sua justiça, e todas essas coisas então Ele vai acrescentar na nossa vida. Ele vai acrescentar quando você busca Ele em primeiro lugar. Veja que o Senhor, Ele já nos deixou um dia de descanso por causa disso. Por que o Senhor deixou um dia de descanso? Para que naquele dia nós venhamos nos lembrar que nós temos um Criador, que nós temos, aleluia, um Deus a quem nós temos que adorar e servir. Então o dia de descanso é o dia que você volta totalmente ao Senhor, que você oferece aquele dia para o Senhor. Mas o que acontece muito hoje, gente? Às vezes a pessoa tem um dia de descanso somente na semana, mas tem muitas pessoas que ainda pegam um bico para fazer naquele dia. E eu pergunto, e o dia do Senhor? Por que diz dia do Senhor? O domingo, porque é um dia de descanso. Veja que o próprio Deus já nos deixou esse exemplo. Ele trabalhou 6 dias e ao 7º ele descansou de toda a sua obra. E assim temos que ser. Eu sempre falo isso, irmão. Pelo menos um dia, irmão, você tem que se dedicar a Deus. Você tem que dedicar aquele dia a Deus. É claro que nós temos que buscar a Deus todos os dias, mas estou dizendo um dia para você oferecer ao Senhor. Mas tem muitos que, mesmo nesse dia, ainda trabalham o dia todo de descanso. Isso é pecado. Você está deixando Deus em segundo plano, meu querido irmão. Então está dizendo tudo isso é cuidado da vida. Então está dizendo, olha, tome cuidado para que não venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha o exemplo agora que ele deu no versículo 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Virá como um laço. Quantos já viram um animal ser laçado? Olha o livro. Tem o presbítero Zé Ronaldo, era boiadeiro, laçou muito na vida, o irmão Carlinhos também. Quando o boi está no pasto, ele está tranquilo ali pastando. Quando menos ele espera, o laço cai no pescoço dele. Então não é à toa que Jesus ele usou essa comparação dizendo que vai vir como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Ou seja, vai vir sobre todos, nenhum vai escapar. Nenhum vai escapar. Muitas vezes quando o boiadeiro vai jogar o laço, ele joga em cima da manada, mas uns escapam para lá, outros escapam para cá, mas sempre pega num. Mas aqui está dizendo que vai vir sobre todos, um laço sobre todos os moradores da terra. Mas quando diz laço, irmãos, laço fala que vai vir de repente. O animal não está esperando ser laçado. E de repente caiu no pescoço dele o laço e aí já não pode fazer mais nada. Uns são levados para ser mortos e não tem como escapar mais. E assim também é o que Jesus está dizendo acerca da vida dele. Vai vir como um laço, ou seja, quando menos nós imaginarmos, quando menos nós pensarmos, Jesus ele veio arrebatar a sua noiva, Jesus ele veio arrebatar a sua igreja, e aleluia, glória a Deus, aquele que estiver preparado, pronto a subir com ele. Porque o próprio Paulo disse que vai ser um abrir e um fechar de olhos. Imagine você, um abrir e fechar de olho, você leva a questão de milésimo de segundo para piscar, vai ser como um piscar do teu olhar. Jesus ele vem e ele arrebata a igreja, ele arrebata a noiva. Então vai vir como um laço sobre todos os habitantes da terra. Então por isso ele está dizendo que nós devemos estar prontos,
E nós devemos estar preparados, porque a vinda do Senhor ela vai ser repentina. Jesus aqui ele comparou a vinda dele com dois acontecimentos bíblicos. O primeiro, Jesus, ele comparou o dia da sua vinda com os dias de Noé. Eu gostaria que você abrisse rapidamente comigo a sua Bíblia em Lucas mesmo, capítulo 17, do versículo 26 ao 27. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Então olha para você ver. Então Jesus ele comparou a vida dele a esses dois acontecimentos bíblicos. E todos esses dois acontecimentos bíblicos aconteceram de maneira repentina. O povo nos dias de Noé não esperava que aquele dilúvio viria repentinamente de surpresa. E a palavra de Deus vai dizer que quando Noé entrou na arca, Deus fechou a arca por fora e um dilúvio aconteceu. Romperam-se as fontes do abismo. Não foi só a chuva caindo, o sol freático ele rompeu e a água que estava no subterrâneo subiu para cima da terra também. E por isso que inundou de repente, não deu tempo de ninguém mais escapar. Olha para você ver. Olha para você ver. Então, meu querido, isso está falando acerca da nossa vigilância. Versículo 36 ele vai dizer: vigiai, pois em todo o tempo. Veja que vigilância vem antes da oração, diz vigiai em todo o tempo, orando. Da mesma forma, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então a vigilância ela tem que vir antes da oração. Irmãos, se você prestar atenção, olha o que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo no planeta todo. Não estou falando somente acerca dessa pandemia, mas tem coisas muito piores acontecendo. E o próprio Jesus, ele falou acerca disso. Aí mesmo no capítulo 21, se você voltar um pouco atrás, no versículo 9, ele vai falar acerca de guerra, de rumores de guerra. Ele vai falar acerca de terremotos. Ele vai falar acerca de sinais espantosos no céu. Tudo isso já tem acontecido, meu querido irmão. No século passado, se você pegar de 1900 até o ano 2000, aconteceram terremotos como não aconteceu no restante dos 1900 anos para trás. Olha para você ver. Tudo isso em um século. Aconteceram mais terremotos do que os 1900 anos para trás. Então tudo isso é sinal que a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus está voltando. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E ele próprio também ele disse que quando isso acontecesse, o que era para nós fazermos aí? Versículo 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então diz que quando tudo isso começar a acontecer, é para nós olharmos para cima, porque Ele está voltando, a nossa redenção está próxima. Irmãos, se você voltar a 25, 30 anos atrás, eu estou com 46 anos hoje, mas se você voltar a 25, 30 anos atrás, você vai ver que nesses 30 anos, aleluia, a ciência ela deu um salto como nunca. Isso em questão de 25, 30 anos, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. O profeta Daniel, no final do seu livro, ele disse que a ciência se multiplicaria. Então é a palavra de Deus se cumprindo. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que 99% da palavra de Deus já se cumpriu. Já se cumpriu. Jesus ele deixou acerca de vários sinais. Ele disse em Mateus
Mateus 24:12, que o amor se esfriaria. O amor se esfriando. Mas quando ele falou do amor se esfriando, ele usou a palavra ágape para definir o amor. O que é o amor ágape? É o amor de Deus, é o amor incondicional, é o amor que ama sem ser amado. Ou seja, o ágape se esfriaria. E é o que tem acontecido. Paulo vai também nos falar que antes da vinda de Cristo aconteceria o que? A apostasia. É o que nós estamos vivendo, o desvio da fé, o desvio de Deus. Quantos apostatando da fé, quantos voltando a costa para o Senhor, quantos abandonando a fé. Você acha que essa pandemia ela veio à toa? Não, meu querido irmão. Essa pandemia ela tem sido uma peneira para mostrar realmente aqueles que são de Deus e os que não são. Então tudo isso é sinal, tudo isso já está acontecendo para que eu e você nós estejamos percebidos. Então é tempo que nós olharmos para nós mesmos, não é tempo de focar no irmão, não é tempo de focar no irmão, não é tempo de olhar para mim e eu ver como que eu estou. Será que se Jesus voltasse hoje, eu estaria preparado para subir e ser arrebatado com Ele? É isso que nós temos, irmãos, que ver. Eu como pastor, será que eu estou, aleluia, pronto para dar conta de cada ovelha que o Senhor colocou aos meus cuidados? Porque é uma realidade. Mas você vê que Jesus, ele comparou também a sua vida semelhante aos dias de Ló. Dizer que compravam, vendiam, comiam, bebiam, se davam em casamento, até o dia que Ló saiu de Sodoma e choveu fogo e enxofre. Você acha que os dias que nós estamos vivendo é diferente dos dias de Ló? Irmãos, em Sodoma e Gomorra, o que mais havia naquelas duas cidades eram homossexuais e lésbicos. Tanto que quando Deus manda os 2 anjos resgatar Ló e a sua família de Sodoma, a palavra de Deus vai dizer que eles se manifestaram como seres humanos normais. Quando os habitantes de Sodoma olharam para os 2 anjos entrando no lar de Ló, a Bíblia Sagrada vai dizer lá em Gênesis 19, que eles cercaram a casa e eles disseram: traga esses homens para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Olha para você ver que ponto que estava a pecaminosidade na cidade. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Ló e a sua família saem, fogo e enxofre desceu sobre as 2 cidades e subverteu a cidade. E a palavra do Senhor diz que Deus fez isso como exemplo para aqueles que vivessem uma vida ímpia dessa forma. Fala para os irmãos, não se engane, não. O dia do juízo está chegando. Quando fala que o amor se esfriaria, irmãos, ai de nós, falei no primeiro culto, ai de nós, se nós não tivéssemos um presidente da República que ele tem temor de Deus. Ai de nós, se o maldade tivesse ganhado. Ai de nós. Porque você volta aí há 2 anos, há 4 anos atrás, 2017 e 2018. O que estava acontecendo no Brasil? Kit gay sendo distribuído nas escolas. Criança palpando marmanjo dentro de teatro, nome nu dentro de teatro. Quem se lembra disso? Você acha que isso ia parar? Você acha que isso ia parar? Talvez você não goste do jeito do Bolsonaro, porque ele dá na lata, mas ele fala o que tem de falar. Mas graças a Deus que é um homem temente a Deus. Ai de nós, se o PT tivesse ganhado, irmãos. Então tudo isso para nós já é exemplo, e isso aconteceu no Brasil. Agora eu vou chamar a tua atenção para aquilo que acontece no mundo. Em diversas partes do mundo hoje, isso já é lei. Quando você tem um filho, você, aleluia, vai deixar para ele escolher o gênero que ele quer ser. Porque nesses países já foram aplicadas a genealogia de gênero. Então a criança que vai escolher se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher. O inferno sendo propagado na terra. Olha para você ver. Daí, ó, país vizinho, Argentina. Esse ano foi o quê? Aprovado a lei do aborto. A lei do aborto.
E lá diz que até com 8 meses, uma mãe ela pode abortar o filho. O que é isso, irmãos? Homicídio, assassinato. Nem com um dia não era para abortar, quanto mais com quase 9 meses. Mas olha o que está acontecendo. Quem viu essa semana que os argentinos estão brigando por causa de comida lá? Quem viu? O que você acha que é isso aí? A mão de Deus mesmo. Se você ver as estatísticas, pode você pesquisar no Google, digita lá. Qual é a taxa de aborto no ano, no mundo? 55 milhões de abortos acontecem no mundo. Você acha que isso é normal? 55 milhões de crianças são assassinadas todos os anos, o equivalente a mais do que o estado de São Paulo de crianças mortas. Só que São Paulo tem 47 milhões de habitantes. 55 milhões de crianças são assassinadas no ventre de sua mãe ainda. Como se fosse algo normal. O que é isso? O amor se esfriando. Por que o amor se esfriando? Uma mãe ela já não ama mais o filho do ventre, conforme o Senhor diz. Então tudo isso é sinal que Jesus está voltando. Então é tempo, como ele disse aí no versículo 28, de nós olharmos para cima, levantarmos as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Quando disse olhar para cima, não está dizendo no sentido físico, você ficar olhando para cima, andando olhando para cima, o carro te atropela. Está dizendo no sentido espiritual, olhar para cima, olhar para o alto. Paulo em Colossenses capítulo 3, ele vai dizer assim: portanto, se já vos ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto, e não as coisas que são da terra, porque vocês já estão mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando diz que nós olharmos para cima, significa que a tua prioridade tem que ser o céu. Você tem que trabalhar, você tem que conquistar, você tem que possuir. Estou dizendo que você não tem que fazer essas coisas, mas a tua prioridade é o céu. A tua prioridade é o reino de Deus. A tua prioridade é buscar as coisas do alto, é buscar as coisas de Deus, porque Jesus está voltando. E ai de nós, se aquele dia nos pegar desprevenidos. Irmãos, é muito terrível isso. Vou dar um exemplo aqui, até engraçado, mas foi algo que aconteceu. Eu era casado de novo. Eu tinha uns 2, 3 anos de casado quando eu fiz essa arte. Eu morava no edícula do meu sogro e a edícula era como do shopping, só tinha uma cortina que dividia sala e quarto. E eu levantei para ir no banheiro e a pastora dormiu. A gente já era crente. E quando eu voltei, o que eu fiz? Em vez de eu me deitar na cama, eu entrei debaixo da cama e fiquei bem quietinho. Ela acordou e ela foi na cozinha, eu não estava. Na sala já era um cômodo só tinha uma cozinha que separava e um banheiro. Foi no banheiro, eu não estava. Irmãos, essa mulher ela entrou em desespero e começou a chorar. Toda vez que ela começou a chorar, eu saí debaixo da cama. Fala como você se sentiu aquele dia. Uma agonia tremenda. Agora isso, irmãos, numa brincadeira, ela sentiu uma agonia terrível, porque ela achava que Jesus tinha voltado, eu tinha sido arrebatado e ela tinha ficado. Mas a palavra de Deus diz que assim vai acontecer, estando duas no moinho, uma será levada, a outra será deitada, estando 2 numa cama, um será levado, o outro deixado. Então é uma realidade que nós devemos estar apercebidos, estar preparados. Jesus, ele disse assim, ele contou aqui acerca de uma parábola. No versículo 29, para nós finalizarmos, ele diz assim: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já se tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto.
Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, como eu disse, está dizendo, olhai para a figueira. Quem é a figueira hoje? Israel, no plano profético. Olha o que está acontecendo em Israel. Você sabia que não está faltando mais nada, praticamente, para o anticristo se manifestar? E ele tem que se manifestar para que a igreja seja arrebatada. Paulo ele fala acerca disso em Tessalonicenses, que a nossa reunião com o Senhor, ela vai se dar depois de manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. Ou seja, tudo já está preparado, tudo já está apontando que Jesus ele vai voltar a qualquer momento. Você acha que essa pandemia, você está de máscara, você acha que você está à toa, você acha que é porque protege você? Tudo isso já é uma preparação. Você acha que esse pau que recolher aí é à toa? Tudo isso já é uma preparação para algo maior que está para vir. Estou dizendo isso aqui para te assustar, não. Estou dizendo isso aqui para te exortar a buscar mais a Deus, a deixar as coisas materiais em segundo plano, mas buscar em primeiro reino, porque Ele está voltando. Aplauda o Senhor nessa noite.